Eu demorei muito para entender que tinha alguma coisa errada. E, quando entendi, já era tarde demais. O nome dele era Jonas. Engraçado pensar nisso agora, porque, até hoje, esse nome ainda me causa um certo enjoo. Conheci ele no trabalho. Aquele tipo de cara que chega no ambiente e todo mundo gosta, que tem um sorriso fácil, que sabe exatamente o que falar para cada pessoa, como se ele tivesse nascido programado para agradar. E eu, no meio de tanta coisa dando errado na minha vida, na época, acabei caindo no papo dele. Foi rápido, intenso, parecia certo. E sinceramente, por um tempo eu achei que era... A gente namorou pouco mais de um ano antes de casar. E olha, o casamento foi bonito, simples, só com as pessoas mais próximas. Só que, já naquela noite, eu percebi um detalhe estranho. Quando chegou na hora dos votos, ele não olhava para mim. Ele olhava por cima do meu ombro, fixo, como se tivesse alguém lá. E o mais estranho é que quando eu olhava, não tinha absolutamente ninguém. Eu tentei ignorar, claro. Quem não tenta? A gente sempre acha que é coisa da cabeça, nervoso, do momento, aquele frio na barriga que todo mundo sente. Mas no fundo, alguma coisa ali já tinha começado a apertar. Os primeiros meses foram normais. Pelo menos foi o que eu achava. Só que o Jonas, ele nunca estava, de fato, sozinho. E não tô falando de amigo, vizinho, família. Tô falando de presença. Tinha algo que vinha junto com ele. Algo que não fazia barulho, que não aparecia, mas que estava lá. Sempre. Era aquele tipo de coisa que você sente antes de ver. Ou melhor, que você sente, mas nunca chega a ver. Passou a uma mudança na temperatura, um desconforto que não dava para explicar. Sempre que ele chegava em casa, parecia que o ambiente inteiro mudava. As plantas murchavam. O Cairo da casa mudava. Não era cheiro de coisa podre, nem de sujeira. Era um cheiro que não tinha cheiro. Uma ausência total, um vazio. Como se o próprio ar parasse de existir. No começo, eu tentava me enganar, achando que era bobagem, coisa da minha cabeça. 8Q. Começaram os barulhos. Eles aconteciam principalmente depois da meia-noite. Sempre do mesmo jeito. O som de passos no corredor. Mas não era ele. Eu olhava e ele estava do meu lado, dormindo. E os passos seguiam. Ia do quarto de hóspedes até a sala. Depois, parava na porta do nosso quarto. E ali ficava, parado, sem som, sem movimento. Só aquele silêncio, pesado, sufocante, que fazia minha pele inteira arrepiar. E toda vez que eu tentava levantar para olhar, o Jonas segurava meu braço, mesmo dormindo. Segurava com tanta força que no dia seguinte, meu braço amanhecia marcado. E ele jurava que nem lembrava. Foi numa dessas noites que eu tomei coragem. Fingi que estava dormindo. Esperei ele começar a roncar e fui. Levantei, abri a porta do quarto bem devagar e fui seguindo o som. O corredor estava gelado. O tipo de frio que parece vir de dentro da parede, sabe? E quando cheguei na sala, eu vi o Jonas sentado no sofá. Só que ele estava diferente. O corpo relaxado demais, como se não tivesse controle sobre os próprios músculos. A cabeça caída pro lado, como se ele estivesse e em volta dele tinham coisas, formas. Sabe quando a luz do poste entra pela janela e bate no escuro, criando aquelas sombras que se mexem? Era isso. Mas não era da luz. Não era da cortina. Não era de nada que deveria estar ali. E aquelas sombras se moviam lentamente, como se respirassem. Uma delas estava encostada nele, literalmente, grudada nas costas dele.
como se estivesse vestindo algo, como uma mochila viva, como um parasita. E aí ela virou, não tinha rosto, não tinha forma exata, era uma mancha, uma coisa que não devia estar aqui, que não era desse mundo. E mesmo sem rosto, eu senti ela. Olhou. Pro-mem.e. Naquele segundo, o Jonas, que estava apagado no sofá, abriu os olhos. SQ. Não eram os olhos dele. E com uma voz que não era dele, uma voz que parecia ecoar de dentro da parede, ele disse: "Você também aceitou, amor. No altar, você aceitou. Agora, somos 3. Naquele momento, eu congelei. E não é modo de falar. Eu literalmente congelei. Senti meu corpo inteiro travar, como se alguma coisa invisível tivesse pressionando cada músculo, cada osso, cada pedaço do meu corpo, me impedindo de sequer dar um passo para trás. O Jonas continuava ali, sentado no sofá, só que não era mais ele. O corpo dele estava estranho, relaxado, mole demais, como se os ossos estivessem frouxos. A cabeça, pendendo para o lado, só se mantinha erguida porque aquela coisa, aquela mancha, aquela sombra, segurava. Era como se ela estivesse manipulando ele, mexendo nele, por dentro. E mesmo sem rosto, eu sabia que aquilo me olhava. E pior, eu sabia que aquilo me conhecia. O silêncio da sala era tão pesado que eu podia ouvir meu próprio coração disparado, batendo no peito como se quisesse rasgar meu corpo para fugir antes de mim. Mas no meio daquele silêncio absurdo, a voz voltou. Aquela voz que não era do Jonas. Inem, coisa feita para ser escutada por ouvido humano. Você achou que casamento era entre 2 pessoas. Sussurrou, com aquele som que parecia ecoar dentro da minha cabeça, dentro do meu estômago, dentro dos meus ossos. Mas você não entendeu. Nunca foi assim. Nunca será. A sombra deslizou, saiu das costas dele e se arrastou. Se esticou, subiu pela parede, desceu pelo chão. E cara, you juro, ela não andava. Ela escorria, como se o próprio espaço, o próprio ar, deixasse ela passar. Ela rodeou meus pés, subiu pela minha perna e, quando eu tentei gritar, minha boca simplesmente não abriu. Era como se ela tivesse costurado minha boca, sem linha, sem agulha, só pensando. E a voz continuava: "Você aceitou, Vanessa? Quando disse sim, você abriu, deixou entrar. E agora, não tem mais porta para fechar." O Jonas, ou aquilo que usava o corpo dele, levantou do sofá. E, quando ele ficou de pé, eu percebi o corpo dele estava inchado, como se alguma coisa estivesse dentro, empurrando de dentro para fora. A pele esticada, os olhos fundos, a boca tremendo. E de repente, ele se curvou para a frente. E cara, you know it, palavras para descrever. Da boca dele começou a sair. Aquilo não era vômito, não era sangue, não era líquido, era matéria. Matéria que não deveria existir. Era sombra, carne, osso e vazio. Tudo misturado. Como se o que estava dentro tentasse sair e, ao mesmo tempo, se recusar a ter forma. E enquanto aquilo saía, o Jonas gritava. Mas não era grito de dor. Era grito de prazer, de êxtase, de
entrega, como se ele tivesse nascido para isso. O chão da sala tremia, a madeira estalava, as paredes rangiam e no teto começaram a surgir rachaduras. A própria casa parecia tentar escapar. Aquela coisa saiu inteira, se ergueu, cresceu, se abriu, formou brocos, pernas, cabeça, mas de um jeito errado. Cada parte do corpo ia numa direção. As juntas não obedeciam. Era como se aquele corpo tivesse sido montado errado. The prophecy. E no meio daquela massa disforme, uma boca enorme se abriu e, da boca, a voz veio, dessa vez, grave, arrastada, definitiva, até que a morte nos separe. Não vale aqui, nem a morte tira você de nós. E naquele segundo, a luz da casa apagou. Tudo só ficou o som, a respiração daquela coisa e o som do Jonas rindo, como se fosse a melhor noite da vida dele. Quando a luz apagou, o mundo inteiro pareceu sumir junto. Não era só o escuro, era como se a própria ideia de existir tivesse sido arrancada dali. Um silêncio pesado, sufocante, que não era ausência de som. Era outra coisa. Tipo de silêncio que tem peso, que tem cheiro, que tem gosto. O gosto era de ferro, de umidade, de coisa antiga, de coisa que não devia estar ali. E eu tava lá, de pé, com aquela coisa, na minha frente crescendo, pulsando, respirando. Ela era parte sombra, parte carne, parte vazio. Parte de alguma coisa que minha mente não tinha nem ferramenta para entender. E no meio disso tudo, o Jonas, parado, sorrindo. Os olhos dele não tinham mais vida, pareciam duas bolas de vidro, mortas, frias, mas o sorriso, aquel maldito sorriso, tava lá como se tudo aquilo fosse o melhor presente que ele já recebeu. E foi quando ele falou, mas dessa vez era ele mesmo. A voz era dele, mas vazia, sem alma. Eu não sou quem você achou que eu era, Vanessa. Nunca fui. Você só viu o que eles deixaram você ver. Ele deu um passo, o corpo tremia. Cada articulação parecia querer se soltar. O som dos ossos era mais alto que a própria respiração dele. Isso aqui. Ele abriu os braços, apontando para casa, pro vazio, pra coisa que estava do lado dele. Sempre foi parte do pacote. Ele se aproximou, lento, muito lento. Cada passo dele fazia o chão ranger, como se a própria casa quisesse se livrar daquilo. E quando ele ficou perto o bastante, segurou meu rosto com as duas mãos. Mãos que não estavam mais quentes, nem frias. Estavam erradas. Pareciam de cera, de carne que não era carne. Ele me olhou e disse, bem baixinho, quase como quem faz uma jura de amor. Quando você disse sim, quando você aceitou, você assinou. E agora não tem volta. Ele soltou meu rosto para coisa que ainda se mexia, crescendo, ocupando cada canto daquela sala que parecia ter dobrado de tamanho. E falou, você não casou só comigo, Vanessa, você casou com isso, com eles. E eles, agora, vivem em você também. Naquele segundo, eu senti uma pressão absurda dentro do meu peito, como se algo
estivesse me apertando de dentro para fora. Uma coisa rastejando, subindo, se enrolando na minha espinha, no meu estômago, na minha garganta. Minhas mãos começaram a tremer, mas não de medo. Era outra coisa. Era como se eu tivesse desconectando, como se meu corpo não fosse mais só meu. Eu tentei falar, pedir ajuda, gritar, mas a voz não saía. Ela travava, como se a própria garganta tivesse sido costurada invisivelmente. E então eu entendi, porque sabe aquele sussurro, aquele peso, aquela sensação de não estar sozinha, que eu achava que era coisa da minha cabeça. Desde o dia que conheci o Jonas, nunca foi da minha cabeça, nunca foi imaginação, era real. Eles sempre estiveram aqui, sempre, desde o primeiro encontro, desde o primeiro olhar, e agora eles estavam dentro. O Jonas segurou minha mão e, olhando nos meus olhos, disse: até que a morte nos separe. Não vale mais, porque nem a morte tira você da gente. E quando ele falou isso, eu senti que não importa onde eu vá, não importa o que eu faça, não importa quantos quilômetros eu corra, quantos países eu mude, quantas portas eu tranque, quantas luzes eu acenda, eu nunca mais vou estar sozinha. Porque o casamento, o nosso casamento, nunca teve Cira. Se eu te contar isso, você não vai acreditar. E, para ser sincera, nem precisa acreditar. Eu só preciso tirar isso daqui de dentro. Porque se eu não falar, se eu não botar isso pra fora, eu acho que minha cabeça explode. Meu nome é Camila. E por 3 anos eu fui casada com uma coisa que até hoje eu não sei se posso chamar de pessoa. Conheci o Rafael num aplicativo. Conversa vai, conversa vem. Parecia perfeito, educado, atencioso, carinhoso, inteligente, bem-humorado e, olha, bonito. Aquele tipo de cara que você olha e pensa: tem alguma coisa errada. Não é possível que um homem assim esteja solteiro. Só que eu deveria ter ouvido esse pensamento, porque tava certo. A gente se conheceu pessoalmente depois de umas 2 semanas. Química perfeita, alinhamento absurdo, tudo batia, tudo parecia certo demais. 2 meses depois, já estava morando na casa dele. 4 meses depois, aliança no dedo. E começou. A primeira coisa foi o cheiro. Não era cheiro de sujeira, de falta de higiene, nada assim. Era outro cheiro. Um cheiro de coisa úmida, de coisa podre, de bicho morto na mata depois de dias. Aquele cheiro que entra pelo nariz e fica, que gruda, que não sai. E cara, esse cheiro não tava na casa, tava nele.c impiari. Nele, no começo. Ele dizia que era problema no ralo, na fossa, no encanamento. Eu acreditei. Claro que acreditei. Quem não ia acreditar? Você acha que eu ia virar pro homem que eu casei e dizer: você está fedendo a cadáver? Mas não era o encanamento, era ele. Depois vieram os horários, ele sumia. Sempre depois das 10 da noite. E só voltava lá pelas 4 da manhã. E nunca explicava direito onde estava. Sempre aquele papo mole, coisa de trabalho, amor, cliente chato, entrega urgente. E eu, burra, acreditava. Até que
Uma noite, ele esqueceu de trancar o quartinho dos fundos. Um quartinho que, desde que eu me mudei, ele dizia ser coisa dele. Espaço dele. Um hobby, uma oficina, sei lá. Eu nunca entrei, nunca questionei. Mas naquela noite, a porta estava aberta. E meu Deus, se eu soubesse, eu juro. Q tinha fingido não ver, que tinha voltado para a cama, que tinha feito de conta que não percebi. Mas eu entrei e, cara, o chão coberto de plástico preto, manchado, pegajoso, as paredes riscadas, desenhadas, cheias de símbolos que não eram de nenhuma língua, coisa torta, errada, que fazia o olho doer só de olhar. No centro, uma mesa, e em cima dela, um corpo, pedaços de um corpo, braços, pernas, tronco, uma cabeça. Mas, cara, não era uma cabeça normal. A pele parecia solta, molhada, como se não fosse carne, como se fosse uma capa, uma roupa. E aí eu vi, no canto da sala, pendurado, estendido, secando, como quem estende roupa no varal, tinha pele, uma pele inteira, de gente encosturada a vertal, como se fosse usada, e pendurado do lado. Tinha outra, e mais outra, e mais outra, peles de pessoas, secando como roupas. E cara, naquele momento, eu senti algo atrás de mim. Virei devagar e lá estava ele, o Rafael. Só que não era ele não. Do jeito que eu conhecia a pele pendurada no braço dele, meio caída, meio fora do lugar, a boca torta, o olho escorrendo, como se tivesse derretendo, como se aquele rosto não fosse dele. E ele sorriu, um sorriso que não era humano, e disse numa voz molhada, arrastada, sufocada: amor, você não devia ter entrado aqui. Eu travei. Meu corpo inteiro congelou. Sabe quando você sente que o cérebro tá berrando pra correr, pra fugir, pra fazer qualquer coisa, mas o corpo não responde? Foi isso. Ele deu um passo e, meu Deus, o que estava na minha frente não era mais o Rafael. A pele escorria, literalmente, caía dos braços, do rosto, do pescoço, como se tivesse derretendo, como uma roupa velha, descolando do corpo. E por baixo, o que tinha por baixo era carne, mas não carne como a gente conhece, era uma massa, uma coisa disforme, branca, acinzentada, cheia de rachaduras, de veias pretas correndo em volta, pulsando, latejando. O corpo não tinha rosto, onde deveria ter olhos, só buracos, buracos fundos, negros, vazios, onde deveria ter boca, uma fenda que se abria de orelha a orelha, mas não tinha dente, nem língua, nem nada. Era só vazio, um rasgo, um buraco, de onde saía aquele som, aquela respiração molhada e aquele cheiro. Meu Deus, aquele cheiro você não devia, ele disse, e a voz parecia sair de dentro do osso, não da garganta. Mas agora é tarde. As mãos dele começaram a se abrir. E cara, não eram mãos, eram garras. Cada dedo se dividia em 3, em 4, se desdobrava, crescia, se alongava, como se o corpo não tivesse limite.
Ele deu mais um passo. O pé se quebrou no meio, dobrou, estalou, como se não precisasse mais fingir ser humano. E então eu entendi. Ele vestia. Gente, ele cobria com pessoas aquelas peles. No canto da sala eram as roupas que ele usava para viver. No meio da gente eu não pensei, não raciocinei, só agi. Atrás de mim tinha uma bancada. Eu bati a mão no que encontrei. Peguei, sei lá o que, uma barra de ferro, uma chave, não sei, e joguei nele. Ele desviou rápido, muito mais rápido do que qualquer coisa que deveria se mover nesse mundo. E aí ele gritou, mas não era um grito, era um som molhado, estridente, que parecia estourar o ouvido por dentro. Um som que não devia existir. As paredes tremiam, o chão tremia, o vidro das janelas rachou. E quando achei que ia desmaiar, eu vi, a pele dele começou a se soltar do vez, pedaços caindo. E por baixo a coisa crescia, coluna se alongava, as pernas se abriam, o corpo se desdobrava como uma aranha, montando, desmontando, se esticando, crescendo. E ele veio na minha direção de 4, rápido, rápido, demais. Eu corri, subi as escadas, saí pela cozinha, e o som atrás de mim era dele. As garras, o chão, arrastando, batendo, arrebentando tudo. Corri pro portão. Tentei abrir, trancado. Olhei para trás e ele já estava na porta. Só que parou, travou, como se não pudesse sair da casa. E aí, ele só me olhou. Quer dizer, aquele me olhou e falou com aquela voz que parecia carne rasgando. Aqui fora. Você é livre aqui fora. Eu não posso, mas um dia, você volta. E aí ele riu. Meu Deus, aquele som nunca vai sair da minha cabeça. Aquele som não era riso, era fome, era desejo, era certeza de que um dia eu volto, porque uma vez que você veste um deles, também vestem você. Sabe quando você olha para trás e tenta entender em que momento exatamente as coisas começaram a dar errado? Pois é, eu ainda não consegui encontrar esse ponto. E, para ser sincero, eu acho que nem quero mais. Meu nome não importa muito, nem onde eu moro, nem quantos anos eu tenho. O que importa é que durante muito tempo eu acreditei que sabia quem era a mulher com quem eu dividi minha vida. A Thaís, ela sempre foi uma pessoa diferente daquelas que gostam de tudo no controle, tudo do jeito dela. E olha, eu não tô falando de coisa boba, tipo brigar porque deixou a toalha em cima da cama ou esquecer de fechar a tampa da privada. Era além disso. A Thaís queria controlar tudo, o que a gente fazia, o que comia, quem via, onde ia, até o jeito que eu devia pensar sobre certas coisas. No começo confesso que achei até engraçado. Tem gente que gosta de tudo organizadinho, né? Achei que era isso, mas com o tempo aquilo começou a pesar. E não era só peso emocional não, era uma sensação física, um peso no peito, uma pressão que parecia crescer dentro da casa, como se as paredes estivessem sempre apertando, chegando cada vez mais perto. A nossa casa era do jeito que ela queria.
Cada móvel, cada quadro, cada objeto tinha um motivo, uma função, uma posição exata. E, se eu mudasse alguma coisa, ela percebia, mesmo que fosse um enfeite qualquer, meio escondido. Ela sabia. A gente não tinha filhos. Nunca tivemos. Na verdade, nunca falamos muito sobre isso. Ela desviava do assunto. Sempre dizia que não era hora, ou que não via necessidade. No fundo, eu sempre soube que na cabeça dela, eu era o projeto. Eu era a coisa que ela queria moldar. E cara, por mais que isso soe pesado, bizarro, na época eu aceitava porque, sei lá, porque amar também é se adaptar, né? Ou, pelo menos, é isso que a gente aprende. Só que, eu nunca imaginei que no meio desse controle todo tivesse coisa que vai além do que eu sou capaz de entender, além do que qualquer pessoa deveria viver. A primeira vez que eu percebi que havia algo errado de verdade foi numa madrugada. Acordei com um barulho, mas não era aquele barulho clássico, tipo porta batendo, vento, essas coisas. Era, som abafado, algo que vinha de dentro da parede, como se tivesse alguém respirando lá dentro. Fiquei um tempo deitado, ouvindo, tentando entender se estava sonhando, se era coisa da minha cabeça, até que o barulho parou. Levantei, fui até a sala, e foi aí que vi a Thaís. Estava em pé, na frente do nosso armário de louças. Aquele armário antigo, que era da avó dela, estava aberta, mas ela não estava olhando para as louças. Ela olhando para o fundo do armário, para o painel de madeira, e sussurrava alguma coisa, bem baixinho, rápido, como uma reza. Só que não parecia reza. Eu cheguei perto e perguntei: "Tá tudo bem?" Ela deu um pulo, olhou para mim, como se eu tivesse acordado ela de um transe, e do nada, sorriu. Aquele sorriso sem dente. Sem alma. Sabe aquele sorriso que você percebe que não é de verdade? Pois é, tá, amor. Eu só tava lembrando da minha avó. Me deu saudade. Fingi que acreditei. Mas por dentro, alguma coisa apertou porque, cara, eu juro, o fundo daquele armário parecia mexer, como se respirasse, como se tivesse vida ali. Os dias que vieram depois disso foram pesados. Comecei a perceber que a Thaís tinha conversas sozinha. E não era aquele falar sozinho do tipo: "Onde é que eu botei isso?" Não. Eram conversas de verdade, com silêncio, pausas, como se tivesse ouvindo resposta. Às vezes, eu tava na cozinha e ouvi ela no quarto. Sim, eu sei, mas ele ainda não está pronto. Ou então, eu estou fazendo do jeito que vocês me ensinaram, do jeitinho que foi combinado. E quando eu chegava perto, ela sempre desconversava. No começo achei que ela tinha pirado, que eu era surto, que precisava de ajuda. Pensei até em falar com a irmã dela, mas a voz dentro de mim dizia: "Não se mete, não se mete. Não é pra você se meter." E eu não sei de onde vinha essa voz, mas ela estava lá e crescia. Até que aconteceu aquilo. Sábado. Acordei e ela não estava na cama, nem na cozinha, nem na sala. Procurei pela casa inteira e nada. Foi quando eu percebi que a porta do sótão estava aberta. E olha, a Thaís nunca abria aquele sótão. Era uma regra. Desde que a gente comprou a casa, ela dizia que ali era espaço dela. E eu, na minha burrice, respeitava. Subi, devagar. Cada degrau parecia gemer, como se quisesse me avisar para não continuar. Quando cheguei lá em cima, e o cangalei, sótão, tava cheio de coisas que eu nem sei explicar direito. Eram bonecos,
feitos de pano, de madeira, de cera, todos representando pessoas que eu conhecia. A vizinha do lado, o porteiro do prédio, o meu chefe, irmã dela e um boneco meu era idêntico. Mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesma aliança na mão esquerda. E sabe o que tinha no peito do boneco? Uma costura aberta e dentro alguma coisa se mexia. Eu juro, eu vi aquilo, respirava. Foi quando eu ouvi atrás de mim a voz dela: eu estou moldando você do jeitinho que eu quero. Virei. Ela estava lá, no topo da escada, de cabeça baixa e muito devagar. Levantou o rosto. Os olhos dela não eram mais dela. Pretos, sem fundo, sem luz, sem nada, um vazio, um buraco. E o sorriso, aquele sorriso que eu nunca mais vou esquecer. Eu não consegui me mexer. Não sei explicar. Não era paralisia de medo, sabe? Era physical, como se o ar do sótão tivesse se tornado denso, pesado. Uma coisa que empurrava meu corpo para baixo, esmagando, como se o próprio lugar rejeitasse minha presença ali. A Thaís deu alguns passos, lentos, sem piscar. E cara, tinha coisa, no jeito que ela se movia, não era mais humano. Era como se cada movimento dela fosse ensaiado, mecânico, mas ao mesmo tempo fora do ritmo, como um boneco, tentando imitar a gente. Ela parou na minha frente, a cabeça meio torta, e disse, bem baixinho, quase um sussurro: você nunca entendeu, né? Eu só conseguia balançar a cabeça, tremendo, suando frio, o coração disparado, tão forte que parecia que ia arrebentar meu peito. Ela apontou pro boneco. Aquele que era eu. Você é meu. Sempre foi. Desde o começo. A voz não era só dela. Era várias, sobrepostas. Uma mais grave, mais aguda. Outras que nem pareciam humanas. Uma cacofonia de vozes saindo da mesma boca. Ela se ajoelhou na frente do boneco e, com uma delicadeza que me dava enjoo, começou a costurar o peito dele. Cada ponto parecia fazer eco dentro do meu próprio corpo. Cada puxada da linha fazia meu peito arder, doer, como se aquilo fosse mesmo real. E então ela falou, olhando direto nos meus olhos: sabe aquele voto, aquele que a morte nos separe? Pois é, não vale pra gente. Sorriu. Aquele sorriso, aquele maldito sorriso que não era mais dela. Porque, amor, ela disse, enquanto passava a linha, no último ponto, a morte nunca separa quem é feito um pro outro. Eu não sei como, mas consegui recuar. Bati as costas na parede e foi nesse momento que percebi: tinha mais coisa no sótão, muito mais. Fotos, centenas delas, espalhadas nas paredes. Fotos nossas, de viagens, de festas, do casamento. Mas todas, os meus olhos riscados, meu rosto cortado, meu corpo coberto de símbolos estranhos. Como se ela quisesse me apagar ou me prender. Tentei gritar, mas a voz não saía. Foi quando ela se levantou, pegou o boneco e segurou, como quem segura um bebê. Agora você vai ser perfeito, disse com aquela voz doce, que não era doce.
E então ela começou a balançar o boneco e a cantar uma melodia que... Cara, eu não consigo descrever. Era errada, desafinada, mas hipnótica. Uma mistura de ninar com lamento, com ameaça. Eu sentia, juro, eu sentia como se meu corpo fosse ficando fraco, mole. As pernas cederam, cai no chão. E cara, eu senti meu corpo inteiro puxado, como se cada pedaço de mim estivesse sendo sugado, como se alguma coisa tivesse arrancando pedaços do Quim. E o sul minha visão ficou turva. O som abafado, e antes do apigar, eu vi, atrás da Thaís, uma sombra enorme, alta, quase tocando o teto. Uma figura feminina. Mas não era humana. Era algo torto, comprido, as mãos. Irã é soldados finos, longos, as unhas chegavam no chão. E o rosto, meu Deus, o rosto não tinha olhos, não tinha boca, só uma fenda no lugar da boca que ia de uma orelha até a outra. E dessa fenda saía um fiapo de fumaça preta que se enrolava no pescoço da Thaís como um cordão. Apaguei. Acordei horas depois, no show da sala sozinho. O sótão, trancado, como sempre esteve. Olhei em volta. Tudo absolutamente normal. A Thaís na cozinha, fazendo café, cantando, como se nada tivesse acontecido. E quando me viu, abriu aquele sorriso, o mesmo sorriso que me encantou anos atrás. Mas, agora, eu sabia. Dormiu no sofá de novo, amor, disse, com aquele tom de quem cuida, de quem ama. E sabe, o que é pior? Eu sorri de volta, porque eu entendi. Não tem pra onde correr. Eu sou dela, do jeitinho que ela queria. Eu nem sei se devia estar falando isso, pra ser honesto, mas quer saber? Que se dane. Tem coisa que não dá pra carregar sozinho pra sempre. O nome dela era Mariana, a mulher com quem eu achei que ia envelhecer. E olha, olhando hoje, eu nem sei se algum dia eu conheci de verdade aquela pessoa. Talvez eu tenha me apaixonado pela ideia dela, pelo que ela me mostrava, pelo que ela deixava eu ver. Porque ninguém nunca fala disso, né? Sobre como você não casa só com uma pessoa, você casa com a família dela também. E, nesse caso, a família da Mariana era no mínimo estranha. No começo até parecia normal, família reservada a Maionadiles, pouco calorosa, sabe? Achei que era coisa de criação, e eu sempre fui daquele tipo que não gosta de se meter muito. Então beleza, cada um no seu quadrado. O que me incomodava, no entanto, era o jeito como eles me olhavam, principalmente a mãe dela. Sabe aquele olhar que não é de simpatia, nem de antipatia, é um olhar frio, clínico, como quem mede, analisa, como quem olha para um móvel antes de decidir se vai levar para casa. Era isso. Ela me olhava como se eu fosse objeto, peça, ferramenta. E olha, eu não sou nenhum cara sensível, desses que ficam reparando demais nas coisas, mas com eles não dava para ignorar. O pai dela quase nunca falava, e quando falava era sempre olhando pro chão, pro nada, ou pior, para a parede. Aliás, as paredes da casa dos pais dela sempre me pareceram estranhas. Eu sei que isso soa idiota, mas é sério. Parecia oca, como se tivesse coisa dentro. E não,
Não estou falando de encanamento, rato, nada disso. Era outra coisa. Uma presença. A primeira vez que eu notei algo realmente fora de lugar foi num almoço de domingo. A gente já estava junto há uns 2 anos, casados, morando juntos, vida andando. A Mariana me pediu para ir com ela na casa dos pais. Disse que eles queriam conversar uma coisa séria. Fui meio contrariado, porque, cara, nunca rolou aquele clima bom lá. Mas fui. Chegando, tudo parecia normal. Comida, na missa, conversa fiada, até que, do nada, ficou um silêncio pesado, estranho. Sabe quando todo mundo para de falar sem combinar e só se olha? Foi isso. A mãe dela me encarou e perguntou, assim, do nada, você se sente confortável aqui? Respondi meio sem entender. Ué, acho que sim. Ela sorriu, mas não foi aquele sorriso de quem achou graça. Foi um sorriso de quem confirma algo, como quem verifica se a peça encaixa. Isso é bom, porque agora você faz parte. Querendo ou não, cara, aquilo me travou. Olhei para Mariana, esperando alguma reação, mas ela tava olhando pro prato, fingindo que não era com ela. E então o pai dela, que nunca falava, levantou a cabeça, olhou para mim e, com uma voz rouca, meio quebrada, disse uma coisa que me gelou por inteiro. Você aceitou, você casou, agora não tem mais volta. Eu ri, meio sem jeito, achando que era piada, mas ninguém riu. E aí, as luzes piscaram. Não foi queda de energia, não foi curto, foi diferente. A luz não apagou. Ela mudou, ficou estranha, meio amarelada, meio suja, como se o ar tivesse pesado, como se alguma coisa tivesse entrado ali, uma coisa que não devia estar. E foi aí que eu ouvi um som vindo de dentro da parede. Era um sussurro, múltiplos, sobrepostos, vozes diferentes, sussurrando coisas que eu não entendia. Não eram palavras, eram sons que nem eu existi. A Mariana colocou a mão na minha perna, apertou forte e falou bem baixinho no meu ouvido: não repara, você vai se acostumar. Eu travei. Como assim? Vai se acostumar? E de repente, tudo voltou ao normal. As luzes, o clima, as conversas fiadas, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia, eu senti, e dali em diante aquilo nunca mais parou. Depois daquele almoço, nunca mais consegui olhar para Mariana do mesmo jeito. Ela parecia normal, fazia as coisas do dia a dia, me tratava bem. Continuava sendo, em teoria, a mesma mulher que eu tinha escolhido para dividir minha vida. Mas tinha alguma coisa ali, alguma coisa que eu não sabia nomear, que eu não queria entender, e que no fundo eu já sabia que sempre esteve lá. Os dias foram passando e as coisas dentro da nossa casa começaram a mudar. No começo, pequenas coisas. Chegar do trabalho e perceber que algum móvel tinha mudado de lugar. Mas não era ela quem mudava. Eu perguntava e ela jurava que não tinha mexido. Comecei a deixar objetos propositalmente tortos, numa tentativa meio infantil de testar minha própria sanidade. E no dia seguinte, eles estavam perfeitamente alinhados. Sempre. Depois, viram os sons, principalmente de madrugada. Batidas dentro da parede, no forro, no chão. Às vezes passos que começavam dentro do quarto de hóspedes, menos aquele que ela nunca deixou eu usar.
Iam até o nosso quarto e paravam na porta. E, olha, eu nunca fui homem de me assustar. Fácil não. Mas aquilo era outra coisa. Aquilo não era medo. Era terror puro, nu, cru. Um terror que te faz suar frio, mesmo quando tá um frio desgraçado lá fora. Um terror que não deixa você pensar, só sentir. Teve uma noite que eu acordei e ela não tava na cama. Levantei a casa toda no mais absoluto silêncio e a porta do quarto de hóspedes aberta. Eu juro pra você, aquela porta nunca ficava aberta. Fui andando devagar sem querer fazer barulho, como se aquilo fosse me proteger de alguma coisa que eu nem sabia o que era. E quando cheguei na porta, eu vi a Mariana. Tava no meio do quarto, de joelhos, com uma vela acesa em cada canto do cômodo e bem no centro, um buraco. No chão, um buraco que não existia ali, que nunca esteve ali, que não deveria estar ali. E cara, aquele buraco respirava. Em Elian pulsavam como se tivesse vivo, como se tivesse esperando ela. Tava conversando com aquilo, sussurrando. Eu trouxe ele. Ele aceitou. Está aqui. É nosso. Agora foi quando ela percebeu que eu tava ali. Não se assustou, nem tentou esconder, nem disfarçou. Só virou lentamente o rosto e, com aquele sorriso frio, com aquele olhar que não era mais dela, falou: desculpa não ter te contado antes, mas isso faz parte do casamento também. Eu não consegui responder, não consegui gritar, não consegui correr. Ela se levantou, veio até mim, segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou tão profundamente que eu senti como se ela estivesse olhando por dentro de mim. Você, ela sussurrou, encostando a testa na minha. Você é perfeito, do jeitinho que eles queriam. E então eu ouvi de dentro do buraco um som. Não era voz, não era palavra. Era uma risada de coisa que não deveria ter boca. E ela, Mariana, respondeu, rindo também. Segurou minha mão, apertou e me puxou na direção do buraco. Vem, disse, vem conhecer quem você realmente casou. Eu travei. Consegui puxar minha mão de volta. Corri sem olhar para trás. Saí da casa, peguei o carro e dirigi sem rumo até o tanque acabar. Não voltei para casa. Não voltei para buscar nada, só fui. E sabe, eu queria te dizer que isso acabou aí, mas não acabou, porque eles me acham, eles me encontram, até hoje, em qualquer lugar, qualquer cidade, qualquer país. Às vezes, quando está tudo em silêncio, quando não tem mais barulho de trânsito, nem de gente, nem de vida, eu ouço, dentro da parede, dentro do CHBO, dentro do mini eles, e a voz dela, sussurrando, você aceitou, casou, não tem mais volta. Ninguém conhece de verdade quem está dormindo do seu lado. Essa é a única coisa que eu tenho certeza depois de tudo. Meu nome é Letícia e eu fui casada por 7 anos com um homem que, até hoje, me dá calafrios só de lembrar. E não é figura de linguagem, não. É real. É físico. Eu sinto... Quando penso nele, quando eu conheci o Rodrigo, parecia aquele tipo de homem que qualquer mulher sonharia. Gentil, educado, prestativo, inteligente, bem-sucedido,
carismático, aquele que faz as outras pessoas perguntarem onde você achou um cara desse. E olha, eu achava que tinha ganhado na loteria. A gente se conheceu numa viagem, se apaixonou rápido, e em menos de um ano já estava tudo encaminhado para o casamento. E foi tudo lindo, perfeito, casamento de filme. Até gente que nem ia com a nossa cara apareceu só para elogiar. Mas o que eu não sabia é que aquela casa, aquela vida, aquele homem vinham com um preço, e não era pequeno. A primeira vez que eu senti algo estranho foi na nossa mudança. Eu estava no quintal, arrumando umas caixas, quando percebi que tinha uma porta pequena, quase escondida, na lateral da casa. Uma portinha de madeira, antiga, meio torta. Eu nunca tinha visto aquilo nas visitas que fizemos antes. Fui até lá, tentei abrir, mas estava trancada. Fiquei. Perguntei para ele depois, no almoço, o que era aquilo, e ele respondeu, sem nem levantar o olhar do prato: é só o porão. Tem umas coisas velhas do antigo dono, coisa que um dia eu preciso limpar, mas deixa pra lá. Tá podre lá embaixo. Achei estranho, porque a casa era dele há anos. Quem era esse antigo dono? Mas, beleza, deixei passar. Só que não era só isso. Toda vez que eu passava perto daquela porta, parecia que o ar ficava diferente, mais frio, mais pesado. E cara, eu não sou dessas que fica vendo coisa, sentindo coisa. Nunca fui. Mas ali não tinha como ignorar. Alguns meses se passaram e, se não fosse por aquele dia, talvez eu nunca tivesse descoberto. O Rodrigo viajou, coisa de trabalho, ficou 3 dias fora. Na segunda noite, acordei com barulho. Vinha debaixo da casa. Parecia corrente arrastando no concreto. Levantei, desci. Fui até o quintal. A porta do porão estava aberta. Só de ver aquilo, minha espinha gelou inteira. Meu corpo inteiro travou. Mas eu não sou dessas de correr, não. Respirei fundo, peguei o celular, liguei a lanterna e fui. Desci. Cada degrau de madeira apodrecida parecia gritar debaixo dos meus pés. E quando cheguei lá embaixo, o cheiro me acertou como um soco. Um cheiro que eu nunca tinha sentido na vida. De coisa morta, de podridão, de carne apodrecendo. Um cheiro que parecia grudar na pele. Iluminei. E o que eu vi me fez quase desmaiar ali mesmo, na parede. Presos com correntes estavam animais. Ou, pelo menos, eu achei que eram animais, porque estava tão deformado, tão apodrecido, tão podre, que eu não consegui entender o que era aquilo. E no fundo do porão tinha uma mesa de concreto manchada a surra, e em cima dela facas, alicates, ganchos, serrinhas e sangue seco, sangue recente. E no canto, um freezer antigo, daqueles grandes. Me aproximei, as mãos tremendo, a respiração descompassada, o corpo inteiro gritando para eu correr. Mas eu abri, eu vi corpos, mas não eram de animais, não eram. Era gente, braços, pernas, torsos, cabeças, cortadas, embaladas em sacos, pretos, geladas, congeladas. Gente, meu cérebro travou, meu corpo falhou, eu caí, no chão vomitei, tremi, e quando consegui, só fiz uma coisa: corri, saí dali, liguei para a polícia, gritei, chorei,
desabei. E sabe o que eu descobri depois? Que ele fazia aquilo há anos. Que aquele porão era um cemitério particular. Que aquele homem com quem eu casei, com quem eu dividi minha cama, fazia aquilo como quem faz. Hobby. E o pior, sabe o que o pior que, até hoje, ninguém sabe quantos eram. Porque nem todos os corpos estavam lá. Nem todos foram encontrados. A polícia chegou em menos de 30 minutos. E olha, eu nunca vou esquecer da cara dos primeiros agentes que desceram naquele porão. Nem eles, nem ninguém estava preparado para ver aquilo. Gente que trabalha há anos vendo desgraça, acidente, homicídio, teve que sair para vomitar no quintal. As viaturas foram chegando, uma atrás da outra. O bairro inteiro acordou naquela madrugada, luzes piscando, sirenes, policial correndo de um lado para o outro, ambulância, gente filmando, vizinhos cochichando. E eu, sentada no meio-fio, coberta por uma manta que uma das agentes me deu, tremendo, com aquele cheiro. Acul, maldito Cairo, ainda grudado em mim. Fui levada para a delegacia. Depoimento, perguntas, horas e horas de questionário. E sabe, até ali eu ainda achava que ia acordar, que aquilo não podia ser real, que em algum momento alguém ia sacudir meu ombro e falar: acorda, Letícia, foi só um pesadelo. Mas não era. O Rodrigo foi preso no dia seguinte. Pegaram ele na porta do hotel onde ele estava hospedado. E sabe o que ele fez? Nada. Nem tentou fugir, nem se desesperou, nem esboçou reação. Foi levado, sorrindo. Aquele mesmo sorriso, aquele maldito sorriso que eu, durante anos, achei que era de amor, de carinho, de cuidado. Mas na verdade, era só fachada. Só disfarce. Durante as investigações, descobriram coisas que nem sei se tenho força para te contar. O Rodrigo tinha uma lista, uma maldita lista no computador dele. Nomes, datas, locais, gente que ele pegou, gente que ninguém nunca mais viu, gente que até hoje tem família procurando, colocando cartaz, publicando na internet. E sabe o que é pior? Que ele não fazia isso por dinheiro, nem por vingança, nem por ódio. Ele fazia porque gostava, porque era isso que ele era. Um predador, um monstro, um homem que de dia levava café na cama, dava beijo na testa, ligava perguntando se eu queria que ele passasse no mercado, e de noite fazia aquilo. E olha, sabe o que mais me destruiu? Foi descobrir que tinha gente que sabia, que a própria família dele sabia, que aquele porão não foi ideia dele, foi herdado, que o pai dele, o avô dele, todos eles tinham aquele mesmo sorriso e aquele mesmo hobby. A casa foi demolida. O caso foi parar nos noticiários do país inteiro, manchete em tudo quanto é jornal, programa de TV, internet, meu rosto, minha história, exposta para todo mundo. E sabe, todo mundo perguntava a mesma coisa. Mas como você não percebeu? Como você não viu? E se você está se perguntando isso agora, deixa eu te responder. Porque amor cega. Porque a gente nunca acha que quem está do nosso lado é capaz disso. Porque a maldade não anda com cara de mal. Ela anda de mão dada com você. Dorme na sua cama, divide a escova de dente. E quando você percebe, já é tarde demais. E sabe, o que mais me atormenta é que, até hoje, mesmo depois de tudo, de vez em quando
Eu ainda acordo no meio da madrugada e juro que ouço o som daquela corrente arrastando bem debaixo do chão. Eu não sei exatamente quem vai ouvir isso, mas escuta, não é sobre amor. Nunca foi. Meu nome é Vanessa e eu me casei há 5 anos, pelo menos. É o que eu achava. Porque depois daquela noite, eu já não sei mais se isso aqui que eu estou vivendo é vida. Eu conheci o Daniel numa festa de amigos, coisa boba. E El apareceu como quem já sabia que eu ia estar lá. Sabe aquele tipo de cara que chega e parece que o ambiente inteiro muda, que o clima fica diferente? Era assim. E olha, eu não sou de me impressionar fácil. Nunca fui. Sempre fui daquelas desconfiada. Pé no chão. Mas ele me virou do avesso. A gente namorou por 6 meses. Tudo rápido. Tudo intenso. Quando percebi, já tava com aliança no dedo com VAT impresso, vestido alugado e o casamento marcado. Só que o casamento não era pra ser aqui. Na verdade, eu nunca entendi direito. Nunca me explicaram muito bem. Só aconteceu. O Daniel virou pra mim uma semana antes e disse: a cerimônia vai ser na casa da minha família, no interior. É tradição nossa. Só aceita, tá? Eu achei estranho. Mas amor faz dessas. A gente abaixa a guarda, né? Então beleza. Pegamos o carro, dirigimos por quase 6 horas. Estrada de terra. No meio do nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Sem sinal, sem luz, sem viva alma no caminho. E quando chegamos, ali estava uma casa antiga, de madeira, quase podre, cheia de marcas, rachaduras, manchas que pareciam sangue seco nas paredes. E na frente, eles, a família dele, todos em pé, alinhados, vestindo preto, sem sorrir, sem piscar. O Daniel parou o carro, olhou pra mim, segurou minha mão e disse, num tom que eu nunca tinha ouvido antes: não quebra o protocolo. Não importa o que aconteça, segue tudo exatamente como eles mandarem. Aquilo me gelou. Eu quis perguntar, quis saber, mas as palavras não saíam. Desci do carro e o silêncio era absoluto. Não tinha bicho, não tinha vento, não tinha nada. A única coisa era aquele cheiro, um cheiro de coisa velha, de coisa morta, de coisa que não devia estar ali. Fui guiada para dentro da casa. Eles me cercaram todos, andando devagar, como se me escoltassem. O Daniel ficou lá fora. Quando olhei para trás, ele só acenou com a cabeça e ficou. A porta se fechou atrás de mim, sozinha. E ali começou a sala. Era escura, só iluminada por velas. No chão, um símbolo, circular, cheio de riscos, desenhos, coisas que eu nunca tinha visto na vida. No centro, uma cadeira. E atrás da cadeira, uma mulher, velha, de pele cinza, cabelos brancos, que arrastavam no chão, as mãos finas, com dedos impossíveis, tão longos que pareciam errados, as unhas negras, curvadas, podres. Ela me olhou e, sem mexer a boca, falou: senta. O som não saiu da boca dela, saiu da casa inteira, do chão, das paredes, do teto. Eu sentei, as pessoas, os parentes, se posicionaram, formaram um círculo e começaram. A voz não era deles, era
debaixo da casa, de dentro das paredes, de dentro do chão. Palavras numa língua que não existe, que não é feita para ser falada, nem ouvida. O som tremia meu osso, tremia minha carne, tremia meu sangue. E foi então que a velha pegou algo, um pedaço de carne, eu não sei de quê. Não parecia animal, não parecia humano, parecia os dois misturado. Ela segurou aquilo e colocou na minha boca, e antes que eu pudesse reagir, mãos surgiram de trás da cadeira, das sombras, do nada. Mãos seguraram minha cabeça, minha mandíbula e me fizeram mastigar. O gosto eu não consigo descrever. Podridão é sangue, é ferro, é morte, é fome, é dor. Tudo ao mesmo tempo. Quando consegui cuspir, não tinha mais nada na boca, só sangue meu. E a velha se aproximou, colocou uma das mãos no meu peito e com a outra desenhou, com o próprio dedo, um símbolo na minha testa. O dedo quente como brasa. E ela falou: agora você é deles. Agora você pertence. Agora VOC nunca mais sai. Quando ela tirou aquele dedo da minha testa, eu achei que fosse desmaiar. Ardia, queimava. Mas não era só dor na pele. Era como se aquilo tivesse atravessado para dentro. Como se o calor tivesse entrado no meu peito, no meu estômago, no meu cérebro. Eu tremia, suava frio. As mãos dormentes, as pernas não respondiam mais. O círculo começou a girar. Não as pessoas, o chão, o próprio círculo no chão, girava sozinho, como se a madeira estivesse viva, pulsando. GIRAND. ... Cada vez mais rápido. O som das vozes aumentava. E então eu percebi. As velas apagaram todas de uma vez. E, naquele breu absoluto, começaram as mãos. De novo, mãos saindo do chão, da parede, do teto. Mãos cinzentas, magras, com dedos finos demais para serem humanos, que não eram só mãos, tinham garras, tinham deformações, dedos extras, ossos saltando, pele aberta. E essas mãos começaram a me tocar no rosto, no pescoço, nos braços, pernas. Puxavam, apertavam, alisavam e falavam não com boca, mas dentro da minha cabeça. Agora você é nossa, agora você pertence, agora nunca mais sai. E cara, eu juro, eu senti alguma coisa entrou no meu corpo, pelo ouvido, pelo nariz, pela boca, pelos poros, uma coisa pesada, gelada, viscosa, que me preencheu por dentro, que me ocupou. E no segundo em que isso aconteceu, tudo parou. As velas acenderam, sozinhas. As mãos sumiram. O círculo parou de girar e todo mundo me olhava, sorrindo. Todos, menos a velha. A velha não sorria. A velha chorava. Mas não era um choro de tristeza. Era êxtase, puro prazer. Ela se aproximou, encostou aquele rosto podre no meu e, com uma voz que parecia
1000 agulhas furando meu ouvido. Agora é para sempre. Foi quando a porta se abriu e lá fora estava ele, o Daniel, de terno, com aquele sorriso, aquele maldito sorriso. Ele estendeu a mão e disse: "Vem, amor." A cerimônia acabou. Acabou. Mas sabe o que eu descobri depois? Que na verdade ela nunca acaba. Porque desde aquele dia eu não sou mais. Desde aquele dia eu acordo de madrugada no quintal, de pé, com a mão cheia de terra, sem lembrar como fui parar lá. Desde aquele dia eu olho no espelho e, às vezes, o reflexo não faz os mesmos movimentos que eu. Desde aquele dia eu escuto no forro, dentro das paredes, dentro da minha cabeça, eles sussurrando, me lembrando que naquele altar, naquele pacto, eu disse sim, e que agora, não importa onde eu vá, eles vêm comigo, porque aquela cerimônia nunca acaba.